Olá, meus irmãos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez quem fala é Cleverson Rodrigues aqui do canal Ministério Desvendai. E no dia de hoje, irmãos, gravando aqui uma pequena reflexão para os irmãos, né? Estou aqui com o talit, estou com óculos escuros, com cabelo longo, barba por fazer, microfone dourado e também a menorá aqui dourada, né? Mas espero que todas essas coisas não venham tirar o brilho e ofuscar o brilho do Espírito Santo de Deus na minha vida, e que isso também não venha tirar a atenção daquilo que é a mensagem, né? Que é pregada através de mim, através daquelas pessoas que também seguem o meu canal, e que nós possamos cada vez mais revelar o brilho do Espírito Santo e aquilo que Deus tem conosco para esse tempo. Então, irmãos, o fato é que muitas coisas têm tirado o brilho de Deus, né? Muitas coisas têm ofuscado o brilho do Evangelho, de um modo geral, né? Quando você vai olhar o Evangelho que vem sendo pregado, você vê que há muita tecnologia, né? Câmeras de última geração, equipamentos caros de mídia, de audiovisual, iluminação, infraestrutura, e todas essas coisas, elas têm um gasto muito alto, né? Realmente, para você investir em uma infraestrutura para dar brilho, né? Para trazer, para fazer esse marketing, né? Essa mídia, essa audiência que os homens precisam, você precisa investir caro em equipamentos audiovisual, e o fato é que muitas dessas coisas realmente têm tirado o brilho do Espírito Santo, né? Você percebe que enquanto há pessoas que estão preocupadas com o cabelo dos pregadores, o sapato, a roupa que os pregadores usam para pregar, dizendo que aquilo pode de alguma forma estar tirando o brilho do Espírito Santo, você também percebe que em detrimento a essas coisas, há muitas outras coisas, né, relacionadas à questão financeira, a dinheiro, a infraestrutura, que também tiram o brilho e a glória daquilo que Deus ele quer fazer, né, para esse tempo. Então, por isso que eu brinquei aqui com os irmãos no começo do vídeo, né? Espero que o meu cabelo e o meu óculos escuro não venham ofuscar o brilho do Espírito Santo, porque na verdade as pessoas, elas reclamam, elas até falam, né? Ah, porque a pessoa vai pregar com cabelo assim, ou pintado, ou um cabelo grande, e isso vai chamar a glória para si, vai chamar a atenção para si. E quando você vai ver as pessoas que estão falando isso, as pessoas que estão quase careca, né? Ou seja, Deus ele deu a unção para o que tem o cabelo, e Deus deu uma unção para o careca. Então, você... E é ao contrário, né? Se você tem um cabelo grande, se você pode ter um cabelo, uma barba, que era sinal de honra, inclusive os profetas, né? Muitos profetas faziam voto de nazirado, né? De nazireu. Moisés, Sansão, Moisés, até mesmo Samuel, eles não podiam aparar seus cabelos, né? E eles tinham eram barbudo, eram cabeludo. Então, se nós recebêssemos qualquer um dos profetas nos dias de hoje nas nossas igrejas, irmãos, provavelmente nós íamos jogar eles para fora, porque provavelmente viria um barbudo e cabeludo profetizar nos nossos templos, né? E isso não seria bem aceito, porque é fora do padrão que a gente aceita como um padrão de algo que não tiraria o brilho do Espírito Santo. E muitas outras coisas, né? O estilo da vestimenta, fulano se veste assim, o outro se veste assim, uns pastores que usam os seus sapatos brilhosos para pregar, inclusive eu até tenho um aqui, ó, eu gosto muito. Esse aqui é um sapato que eu gosto muito de usar quando vou pregar, principalmente porque ele combina aqui também com as cores do talit, né? Ao qual eu recebi inclusive de um pastor que prega muito fortemente a teologia da prosperidade, o meu pastor. E ele, quando ele me deu esse talit, ele profetizou uma bênção sobre a minha vida, né? Ele falou assim, que era um propósito para edificação do templo para Israel,
né, para a ida dele para Israel e tal, era algumas coisas relacionadas a Israel. E eu lembro que a gente tinha que fazer uma carta que ia ser colocada no Muro das Lamentações lá também. E só que tinha 2 pessoas em específico naquela ocasião, em que a revelação é que aquela pessoa, elas estavam com R$1.000 no bolso, né? E eu, como sempre fui uma pessoa humilde, não no sentido de ser assim alguém tímido, não humildade no sentido de timidez, nunca fui alguém tímido, sempre fui alguém que realmente vive aquilo que acredita, fala as coisas que pensa, mas tímido no sentido financeiro, né? Humilde no sentido de financeiramente falando, né? Eu nunca tive muitas condições financeiras, mas naquele dia aprove a Deus que eu tivesse R$1.000 no bolso, né? E já separado dentro do voto para fazer um propósito com Deus relacionado justamente a isso, que eu queria respostas de Deus para saber se aqueles homens que profetizavam tantas riquezas e bens materiais estavam profetizando em nome de Deus, porque justamente a Bíblia fala que você precisa provar os profetas. Então, porque se a palavra que ele está falando vem de Deus, aquilo precisa se cumprir de alguma forma. E o fato é que eu, com a minha fé, a ousadia, fui lá, estava com os R$1.000 no bolso, e por ocasião de eu estar com esse dinheiro, ele falou assim que tinham 2 pessoas ali que iam fazer o propósito e que estavam com dinheiro ali, inclusive. Para aquelas 2 pessoas, Deus tinha mandado dar um talit, que era um sinal de que era a resposta de Deus. E eu sempre quis ter um talit, né, irmãos? Mas o fato é que nunca me sobrou R$300 a R$400 para comprar um, né? A gente que tem família, que tem esposa, que tem filhos, que paga água, luz, aluguel, trabalho, dificilmente vai te sobrar R$400, R$500 para você comprar um talit, né? E também dificilmente vai te sobrar R$1.000 para você fazer um propósito dessa magnitude. Mas o fato é que Deus, aprove a Deus que naquele dia eu estava com aquilo queimando no meu coração e fiz o desafio, né? Botei o profeta à prova, a palavra de Deus à prova. A Bíblia fala, fazei prova de mim, né? Nessa questão de dízimos e ofertas, se eu não vos abrir as janelas do céu, derramar maior abastança. E o fato é que eu fiz prova e no dia recebi esse talit de presente. Então por isso eu uso ele todas as vezes que eu vou pregar, principalmente quase todas as vezes que eu vou pregar, porque eu sei que os rabinos de Israel, o próprio Jesus Cristo, quando eles iam ler a Torá, eles usavam o seu talit, né? E em sinal de respeito e reverência à palavra. E eu também uso para eu nunca me esquecer da palavra do profeta e daquilo que ele profetizou sobre a minha vida. Então o fato é, a pergunta que fica é, mas Cleverson, você ficou milionário? Ainda não, mas enquanto houver fôlego de vida e enquanto estiver respirando e firme para fazer a obra de Deus, a palavra do profeta ela pode vir a se cumprir. Então por que eu estou falando essas coisas, irmãos? Porque tem muitas outras coisas que tiram o brilho do evangelho, né? Não é só um cabelo comprido, ou uma barba por fazer, ou de repente o fato de que a pessoa que está ali ministrando, ela usa um óculos escuro, ou ela usa um talit, ou como eu aqui, o meu sapato brilhoso, né? Olha que top, coisa fina, né? Então não seriam essas coisas que fariam ofuscar o brilho do Espírito Santo, ou que atrapalhariam a mensagem. Mas na verdade existem muitas outras coisas que fazem ofuscar o brilho do Espírito. Por exemplo, quando você tem uma pessoa mais humilde, né, na sua igreja, quando você tem irmãos que têm o desejo no coração e até têm dons dados por Deus de fazer a obra de forma excelente, essas pessoas são impedidas por conveniências, por questões familiares, por questões institucionais, né, da própria instituição. Por exemplo, se você é uma pessoa que você está dentro de um templo, de uma denominação, e você não acredita na mensagem do dízimo como ela é ensinada, que é só questão de dinheiro, então por você não dizimar, você também não participa de ceia, você também não pode ser obreiro e você não pode fazer nada dentro da igreja, da casa de Deus. Então, de alguma forma, essa questão do dinheiro, do dízimo ou de qualquer outra coisa está atrapalhando e ofuscando o brilho do Espírito Santo de ser revelado na vida daquelas pessoas que não acreditam nesse único
nessa única parte da Bíblia. A Bíblia, ela é um livro completo e ela é um livro de aplicação prática para todas as áreas da sua vida, mas você não é obrigado a aplicar 100% dela na sua vida. Por exemplo, você não vai, porque lá está escrito que Salomão sacrificou 1000 bois. Se você é dono de uma fazenda, você não vai pegar lá na sua fazenda, pegar os 1000 bois que você tem e vai sacrificar porque Salomão sacrificou. Entende? Por exemplo, eu não vou, porque Moisés, ele pegou um cajado, foi lá e tocou no mar para que o mar se abria. Eu não vou hoje aqui ir ali na praia, ali em Matinhos, em Caiobá, pegar um pedaço de pau e ficar cutucando lá até o mar se abrir, porque Moisés abriu, então Deus tem que abrir comigo também. Então, irmãos, a Bíblia, ela é um livro de aplicação prática, ela é um livro, ela é uma bússola, é um mapa, é como se fosse um GPS. E o fato é que mesmo ela tendo o caminho, né, que é Jesus, ele fala, eu sou o caminho, então fora dele não existe outro caminho, as pessoas, elas têm o seu livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio, ele está condicionado à vontade de Deus. Então não é bem um livre-arbítrio como as pessoas pensam que é, que você pode escolher fazer o que quiser, questões de certo, errado e bem ou mal depende de para quem. Por exemplo, o que pode ser certo para mim pode ser errado para uma outra pessoa. O que pode ser bom para mim pode ser mal para o meu próximo. Então, certo e errado, bem ou mal, elas estão dentro de uma predestinação de Deus, de coisas que Deus predestinou para ser. Então, um exemplo, vamos falar de uma pessoa que ela está aqui no ponto A. E Deus, quando ela estava aqui no ponto A, quando ela ainda era substância informe, Deus já escreveu todos os seus dias, a sua história, tudo como ia ser perfeito. E aí o destino dela é o ponto B. Só que ela saiu do ponto A e até começou bem, fazendo aquilo que era a vontade de Deus enquanto estava no período da sua inocência. Mas depois ali do seu segundo ciclo de 7 anos mais ou menos, com 13, 14 anos, ela começou a ter as suas próprias experiências, as suas próprias decisões. E ela começou a pecar, e o pecado, ele faz algo interessante, ele abre um lapso na linha do tempo, e ele faz com que você siga por um caminho que não é o caminho que Deus escreveu para que você siga. Então, vamos supor, Deus escreveu para que você fizesse isso, 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 e agora você começa a fazer isso, isso e isso. Você começa a abrir linhas atemporais, porque cada atitude, cada decisão e cada escolha que você toma vai te levar a um destino diferente do que aquele destino que foi o que Deus predestinou para você do início até o fim. Então, cada vez que você peca, é como se você abrisse uma linha atemporal, um lapso na linha do tempo, e você abre agora possibilidades diferentes, destinos diferentes e até coisas que estão fora daquilo que Deus escreveu para você viver. Então você começa a viver outras coisas, você começa a ter outros tipos de experiência. Aí quando você chega num ponto da vida, você já abriu tantos caminhos, através do pecado, você já abriu tantas possibilidades dentro das escolhas que você fez, que agora você não consegue mais voltar para o propósito original, para aquilo que é a predestinação de Deus. Então Jesus abre um lapso na linha do tempo, no 4º milênio, ele mesmo entra na história como homem, para resgatar você e apagar todas aquelas outras linhas paralelas que você escreveu, para trazer você de novo para o propósito original. E essa atemporalidade, esse espaço que Jesus abre na linha é a cruz. Então na cruz todos os seus pecados são perdoados e essas linhas atemporais, elas são apagadas, e você é restituído ao propósito original de Deus, aquilo que você foi predestinado para ser. Então existe predestinação? Existe aquilo que Deus escreveu na história. Existe livre-arbítrio? Existe, mas possivelmente o teu livre-arbítrio vai te levar para o inferno. Porque livre-arbítrio é tudo aquilo que você pode escolher fora daquilo que Deus escreveu para que você fizesse. Porque se você está seguindo, por isso que o apóstolo Paulo fala que agora ele é escravo de Cristo, né? Por amor ao Evangelho, ele é escravo de Cristo. Por quê? Porque ele faz as vontades, ele é aquilo que Cristo era, ele faz o que Cristo faria, e não mais aquilo que as suas próprias vontades e desejos da carne. Então, irmãos, entender sobre predestinação, entender sobre livre-arbítrio, entender que não é muito sobre aquilo que eu acho que é certo, errado, bem ou mal,
mas que na verdade o bem e o mal, o certo e o errado, eles estavam tudo na mesma árvore. E aquela árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma árvore má, ela pertencia ao próprio Deus. Na verdade é uma expressão distinta daquilo que o próprio Deus era, porque você tinha lá a representação de duas árvores. A árvore da vida e essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Inclusive, essa árvore ela tinha um fruto, né? E quem se alimentasse daquele fruto experimentaria a morte, mas seria como Deus. Olha que coisas interessantes, né? Assim como quem se alimenta de Cristo experimenta a morte na carne, mas é como Deus, tendo consciência e sabedoria para discernir bem e mal. Então, irmãos, essas coisas elas estão todas interligadas. Então o homem ele tem feito muitas coisas para ofuscar o brilho do Evangelho, né? Além das extravagâncias na vestimenta, ali naquilo que pode de repente ofuscar o brilho da palavra, mas muito mais com os recursos financeiros que têm recebido, eles têm feito comércio, né? Eles têm feito barganha, eles têm apresentado um Deus que é um Deus que está extremamente interessado em oferenda, em ofertas, né? Sendo que o próprio Deus ele fala sacrifícios e holocaustos eu não quero, né? Essas coisas não me agradaram. Não é o que eu quero, sacrifícios e holocaustos. Peguem tudo isso que vocês estão fazendo e vão comer carne, porque eu nunca pedi isso aos vossos pais quando os tirei da terra do Egito. Então não é sobre sacrifício, não é sobre oferta, né? Não é sobre isso. O Evangelho não é sobre isso. Porque sacrifício e oferta, quem fez foi Deus de uma vez por todas na cruz do Calvário. Ele foi o maior ofertante, né? Ele foi quem deu mais. Então é até blasfemo, né, a gente comparar a oferta e o sacrifício de Deus, dando seu Filho na cruz para perdoar pecados, com oferta e sacrifício de dinheiro que eu faço hoje para poder alcançar alguma bênção ou recompensa da parte de Deus. Amém, irmãos? Então, eu precisei de respostas com relação a isso. A ofertas, a dízimos, a votos, a propósitos. E eu usei toda a minha fé, eu empenhei com Deus uma palavra muito firme, tudo aquilo que eu acreditava. Eu falei, Deus, eu não sei se a tua palavra está me revelando uma coisa e os homens estão me dizendo outra, ou se aquilo que os homens estão dizendo, eles estão dizendo para um fim específico que não é aquele fim ao qual o Senhor realmente quer para a sua igreja, para a sua noiva, né? Porque eu não ando ansioso, irmãos, com relação ao futuro da igreja. Porque eu sei que passe a tribulação que passar, abale o que acontecer, caiam templos, caiam igrejas, tirem de nós as escrituras, a Bíblia, venham nos perseguir, venham nos matar. No final, a igreja estará lá gloriosa, adornada para o noivo. Então eu já sei o final da história, então eu não preciso andar ansioso agora com o que vai acontecer com relação ao futuro da igreja. Mas sim, eu posso me preocupar quando eu vejo que os recursos de dízimos, por exemplo, que são ensinados, que eram para órfãos, viúva e estrangeiro, não são destinados para esses fins. E estão sendo destinados para tecnologias, para equipamentos caros, para mega infraestruturas, que são para ofuscar o brilho do Espírito Santo de Deus. Então essas coisas sim, elas ofuscam o brilho do Espírito Santo de Deus e o brilho da mensagem de Cristo. Por isso Jesus, ele retirou, né? Ele não estava interessado nos recursos financeiros, nunca foi a vontade de Jesus e de Cristo pregar sobre o dinheiro. Pelo contrário, ele falou, dai a César o que é de César e vamos ficar aqui com as coisas de Deus. Mas ele também nunca desprezou o recurso, né? Ele era inteligente, o que ele fazia? Ele usava os recursos em favor daquelas pessoas que o cercavam de alguma forma, e ele não fazia acepção de pessoas. Porque na verdade a gente às vezes quer multiplicar os nossos recursos, mas a gente dá todos os nossos recursos para alguém que tem capacidade 1. Então é como se você pegasse 1000 talentos e desse para alguém que tem capacidade 1, de cuidar de um talento. O que a pessoa vai fazer com esses 1000 talentos? Provavelmente ela vai enterrar 999 e vai ficar com aquele 1. Se você pegar esses 1000 talentos e der para alguém que tem capacidade 5, pode ser que quando você voltar, esses talentos eles estejam multiplicados em 5.000. E se você der esses 1000 talentos para alguém
que tem capacidade 10, pode ser que essa pessoa multiplique esses talentos em 1 milhão. Então, o que acontece? Às vezes a gente fica com medo, né? Porque realmente isso aí acontece muito, irmão, dentro das igrejas. Eu vejo pessoas extremamente talentosas, com quem Deus tem derramado mesmo conhecimento, autoridade, bênçãos e muitas coisas espirituais, né? E essas pessoas, elas são sufocadas porque por inveja ministerial. Isso acontece muito, muita inveja ministerial. E ao passo de que você vê pessoas que eu chamo de sem mensagem, né? Você tem homens de Deus com mensagens poderosas para a edificação do corpo de Cristo, que não conseguem espaço para pregar, não conseguem, nunca acessaram, né? Nunca saíram ali da nave da igreja. E você, ao mesmo passo que você tem pessoas que não têm mensagem alguma e que de repente estão lá em cima, né? Então, por conveniências. Então, isso é o que eu falo, de você pegar 1000 talentos e dar para aquele que tem capacidade 1, e você pegar uma pessoa que tem capacidade 10 e não dá para ela nenhum talento, né? Então Deus jamais faria isso, porque se a intenção é multiplicar, é o crescimento, é exponencializar as coisas, o ideal é que você use recurso, que você tenha essa capacidade espiritual de discernir quem são aqueles que estão ali, que tem capacidade para 1 e que tem capacidade para 10, e poder, né, dividir os recursos da obra de Deus de acordo com aquilo que são as necessidades das pessoas também, né? Porque é muito mais importante que você investir em tijolo, ferro, areia, cano, prego, parafuso, e quando terminar toda essa infraestrutura, você ainda vai ter que investir em acabamento, iluminação, equipamentos audiovisuais, e é óbvio que para fazer uma coisa assim, você vai gastar na casa dos milhões, né? Então é óbvio que você precisa de muito recurso para fazer isso. Só que para que esse muito recurso chegue, muitas pessoas vão ter que deixar o couro, né? Muitas pessoas vão precisar sacrificar tudo. E tem pessoas que realmente o que elas precisam é de ajuda, né? Você vê pessoas que chegam lá desempregadas, as pessoas chegam desempregadas, chegam com fome, passando necessidade, alguma coisa. Aí as pessoas dizem, vamos orar. Vamos orar. Ao passo de que, às vezes, tem pessoas que estão extremamente abastadas, estão lá, né, tranquilas, com todo o recurso disponível, né? E cada vez com mais, né? Ficando inchadas de tanto recurso. E aí acaba acontecendo com elas aquilo que aconteceu comigo também. Eu comentei para os irmãos que eu estava doente, né? Estou doente ainda, na verdade. Alguma coisa que andei comendo desregulou meu corpo. Eu tinha muitas coisas disponíveis para poder comer, e eu comia à vontade, né? Os manjares. E aí isso fez mal para o corpo, né? E da mesma forma, essa abundância não é ruim, mas ela também acaba adoecendo o corpo de alguma forma. Principalmente quando numa mesa você tem pessoas que estão comendo muito, em detrimento a outras que estão passando fome. Na mesma mesa da abundância, você não pode ter escassez. Então, ou é abundância para todos, ou na verdade vocês são como aquela igreja, né, que estão pobres, dizem que tem, mas estão pobres, cegos e nus, né? A mensagem de Jesus para as 7 igrejas. Então, fica aqui essa reflexão, né, para o dia de hoje, que nós não venhamos deixar que o cabelo, o óculos, um talent, um microfone dourado, uma menorá aqui, um sapato de pregador, né? É bonito, né, irmãos? Algo desse tipo venha tirar e ofuscar o brilho do Espírito Santo, né? O brilho das coisas de Deus, dos milagres, das maravilhas, das bênçãos de Deus, que Deus tem para fazer através da nossa vida nesse tempo. Assim como nós também não venhamos deixar que coisas como dinheiro, dízimos, ofertas, sacrifícios, votos, recurso financeiro,
essa mensagem venha ofuscar, atrapalhar também e impedir o propósito que Deus tem para fazer na nossa vida nesse tempo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Eu continuo aqui firme no propósito, pregando a palavra de Deus, usando o talit aqui que é símbolo da aliança e do compromisso daquilo que Deus me prometeu e que Ele é fiel para cumprir em tempo oportuno, e que também é uma coisa que eu nem busco. Na verdade, se eu chegar a ficar milionário hoje, vai ser muito mais útil ao reino, porque eu vou poder contar testemunho e dar testemunho do profeta, daquela pessoa que profetizou a respeito dessa bênção financeira, do que propriamente para mim, né? Obviamente que eu vou usar dos recursos, vou abençoar a obra de Deus, vou fazer aquilo que eu acredito que é a vontade de Deus, né? Nesse tempo, atender as pessoas, fazer trabalhos sociais, que é uma coisa que eu já gosto muito de fazer, mas não tive a oportunidade, né, por causa também de recurso financeiro. Mas o fato é que tenho a minha esposa, que é muito boa cozinheira também, e algum tempo atrás a gente já conversava em fazer comida, em fazer marmitas e levar para evangelizar. Ela canta também, a gente fazer louvor, orar e entregar comida na praça para aquelas pessoas que são necessitadas. É um projeto do Evangelho na Praça, né, que eu tenho, e que eu tenho certeza que em tempo oportuno também Deus vai permitir que eu venha realizar. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Até os próximos vídeos aqui do canal, em nome de Jesus.